A lição é número 4, o tema é ídolos na família, palavra-chave, idolatria. Tudo bem? Como é que os professores estão? Para a aula de amanhã, o que nós precisamos destacar aqui, que existe duas histórias nessa lição, duas histórias dramáticas, né? A primeira pode ser um pouco cômica, mas o que existe ao fundo é uma dramática que revela, por exemplo, o caráter de Raquel. Na segunda, o drama vivido na família de Mica. Na primeira situação, a lição vai nos mostrar, vai nos revelar, por exemplo, porque são duas histórias, dois exemplos registrados na Bíblia que não devem ser seguidos, né? A gente aprende, muita gente perde a oportunidade de aprender com erros alheios, né? A pessoa vai lá e comete o mesmo erro, sendo que poderia ter aprendido com o erro alheio. Então nós temos dois erros gravíssimos alheios registrados na Bíblia a não ser seguido, tá? A não cometer o mesmo erro. Você pega a Raquel, já inicia, por exemplo, a Raquel tem uma desculpa, né? Qual é a desculpa da Raquel? Pelo furto. A desculpa da Raquel pelo furto é a herança, né? Então, ela pega os terafins do seu pai, leva consigo escondido até o momento em que Labão chega lá na tenda procurando os terafins. Até aquele momento, Jacó não tinha noção, não tinha ideia, estava inocente em relação aos ídolos que ela estava levando consigo, né? Havia aí um acordo naquele período, por exemplo, que quem detinha os terafins detinha a herança da terra, né? E ela, vendo que seu pai enganou Jacó, levou consigo aí os terafins. Esse é o primeiro ponto e eu coloquei como desculpa, irmão. Por quê? Porque mesmo que ela tenha levado, porque o pai não tinha deixado nada para elas, então ele levava o terafins como prova de que ela detinha direitos da terra, já mostrava aí um apego a bens materiais. Se tinha um apego a bens materiais, logo sintetizava e simbolizava uma idolatria, tá? De uma forma ou de outra, aí ela estava apegada à idolatria. Eu estou dizendo isso porque existem algumas conjecturas de que não, ela não era idólatra, ela não adorava aqueles deuses, né, que tinha ali na casa do seu pai. E aquilo servia, era um amuleto familiar, né? Qualquer coisa, situação, vai chover, não vai chover, vai prosperar, não vai prosperar, eles corriam lá, consultavam os terafins, né? Só abrir um parênteses aqui, você pode refletir sobre isso e poder levar para sua sala de aula também, essa coisa da gente recorrer a versículo bíblico, né? Então, de repente, isso pode soar como um amuleto, né? Você pega a Bíblia e de forma despretensiosa, você abre e fala comigo, Senhor, e é onde cair, é onde o Senhor vai falar, né? E algumas pessoas costumam mudar o versículo. Então era o 14, eu acho que o 14 está muito forte, então é o 15, então é o 16. Então não é nessa página, é na outra página, né? Eu abri no Velho Testamento, tinha que ser no Novo. E fica lançando sorte aí para ver qual versículo vai falar conforme você quer ouvir, né? Então muito cuidado com isso. E na segunda história, que é a história de Mica, você encontra um camarada que não tem desculpa. Ele simplesmente furta a mãe dele, porque nós temos uma história de dois furtos, tá? Simplesmente ele furta a mãe dele e o que isso vem revelar o baixo padrão moral em que Israel vivia. No período do juízo, irmãos, Deus reinava sobre Israel de forma teocrática. O governo era de Deus, o governo teocrático. E eles viviam cada um do seu modo, cada um ao seu bel prazer. E o versículo fala que não havia reis, eles clamaram depois para o rei, e nós vemos qual foi o resultado do primeiro rei que Israel teve, porque como eles não queriam Deus governando teocraticamente sobre eles, queria alguém
a quem eles pudessem recorrer visivelmente, por causa dos pecados, por causa das suas idolatria. E nós vemos aqui na história da casa de Mica, e quando a mãe dele perdoa ele, né, e fala assim: bendito seja o Senhor, meu filho, e ela morava com ele, o comentarista fala isso na lição, ela retribuiu, pediu que ele pegasse aquelas moedas, 200 moedas, fizesse imagem, né, fizesse Deus, oferecendo ao Deus, na cabeça deles, estava oferecendo ao Deus verdadeiro. Na cabeça deles, eles não estavam sendo idólatras, não tinha idolatria nenhuma. E simplesmente pegaram um ourives, né, fizeram lá a imagem de escultura esculpida e fizeram uma de fundição, fundida também, ao Deus verdadeiro. Na cabeça deles, ele estava adorando ao Deus verdadeiro. E se Mica já tinha na sua casa uma casa, né? Já tinha um lugar reservado, lá um santuário reservado. Faltava o santo, depois faltava o sacerdote, ele colocou o filho dele. Depois apareceu um levita, ele colocou, a lição não fala, mas como sumo sacerdote, porque o filho dele já era sacerdote. De toda a casa. O camarada que era para ser o sacerdote do seu lar. Nós temos uma lição que nós estudamos já faz alguns anos, que o tema da lição, do título da lição era um milagre está na sua casa, o milagre está no seu lar. E conta a história lá da viúva, né? E Eliseu. O milagre que é para estar na minha, que é para estar na sua casa, agora ele levanta um altar a Deus estranho. E na cabeça dele está adorando ao Deus verdadeiro. Isso é muito perigoso, porque se você for trazer para os dias atuais, você pode, se você não tiver convicção, crer no Deus da Bíblia, no Deus verdadeiro, você pode estar fazendo uma oração, achando que está orando para esse Deus, e na verdade está orando para um Deus desconhecido. Um Deus conhecido, um Deus que não é o Deus verdadeiro. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado com isso. Como que alguém chega ao nível da idolatria? Como que alguém atinge o nível de idolatria? Como que eu sei que eu estou idolatrando? Quando esse algo está tomando o lugar de Deus na sua vida. Seja o que for, seja qual for, Deus ele não divide a sua glória. Deus verdadeiro, o Deus que nós servimos, Deus poderoso, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, não divide a sua glória. Isso tem que ficar bem claro nessa lição. Não pode adorar dois senhores. Você, eu, nós precisamos tomar uma decisão em relação a isso. Deus tem que ser em primeiro lugar em nossas vidas. E Mica é um exemplo a não ser seguido. Quando você vai ver o desenrolar da história de Mica, você vai ver que um abismo vai puxando outro abismo. Depois ele é rouba, né, lá a tribo de Dan, que é descendente, tá, lá de Jacó, da serva de Raquel. Lembra que quando ele nasceu, a serva Raquel chegou, questionou Jacó, por que me deu um filho, senão eu morro? E Jacó falou, sou eu, por acaso, que tranquei, que prendi a sua madre? E ela lhe deu ali a sua serva para Jacó, e nasceu o primeiro filho, e foi ela que deu o nome de Dan, né? Para Jacó, e que significa Deus me julgou, né? Dan. Raquel faz por iniciativa própria,
tomando essas decisões próprias. E depois vem Naftali, depois vem Josué, e depois no parto, ali já sofrendo, no parto de Benjamim, ela deu o nome de Begame, né? Josué e Jacó foi e trocou, colocou Benjamim, que significa filho da felicidade. Antes ela tinha colocado filho da dor, do sofrimento, da aflição. O que mostra, o que revela também o caráter de Raquel. Que essa questão de ela só pegou os terafins por questões de herança, né? Não se concretiza apenas nisso, porque a gente vê Raquel tinha um caráter dúbio. E agora a gente chega na situação de Mica, porque todos viviam ao seu bel prazer. Então o que mal tem? Ele já tinha um lugar lá separado por seus santos. Faltavam os santos. Faltavam as imagens, melhor dizendo, né? Faltavam os deuses. Não era santo, era deuses mesmo. Então, pela atitude da mãe de Mica, o que a gente observa, quando ela, por exemplo, devolveu, né? Louvou a Deus, em vez de repreender o filho, ela louvou a Deus pela atitude dele, de devolver o dinheiro que ela nem viu ele furtando. Ela achou que era um sinal, porque isso aí é o secretismo religioso que o comentarista fala. Um sinal de Deus, olha, ele devolveu, é um sinal, então tem que retribuir. Olha, é um sinal, é um sinal. E a pessoa não se dá o luxo, não se dá ao prazer, a dignidade de buscar o Deus verdadeiro e fica agindo com um secretismo religioso. A porta bateu, é um sinal. A panela caiu, é um sinal. Cheio de superstição. Porque foi o que fez Mica devolver, foi a superstição que ele tinha. Porque ele não devolveu por arrependimento, ele ficou com medo da maldição cair sobre ele, e aí ele pegou e devolveu. E a sua mãe achou que era um sinal. Agora é um sinal de Deus. E por causa disso, eu vou fazer mandar fazer, pegar 200 pratas, vou mandar fazer as estátuas. E dali um abismo chamou o outro. E o problema só agravou. E dali nasceu, né, toda a idolatria do Reino do Norte até a sua leva, né, lá para o cativeiro. Que Deus nos guarde, irmãos, da idolatria. Que Deus nos livre da idolatria. Que nada possa tomar o lugar de Deus em nossas vidas, em nossos corações. E como eu disse na lição que a gente estudou há alguns anos atrás, o milagre está na sua casa, que a minha e a sua casa seja casa de milagre. Seja casa de milagre e não seja uma casa de deuses pagãos. Que o Senhor venha abençoar a sua vida, a sua congregação, a sua escola, grandemente, em nome de Jesus.